2/3 das pessoas que têm Alzheimer são mulheres. E isso não é só uma coincidência. Antigamente, na explicação básica, muitas vezes as pessoas falavam que a mulher, ela tinha mais Alzheimer por conta dela ter mais tempo de vida. Mas a neurociência trouxe pra gente que não é somente por causa disso. Quando a gente fala das mulheres, a gente tem a fase da menopausa, onde a gente tem uma queda muito grande na produção de estrogênio. Grande não, a gente acaba a produção. Mas o estrogênio, ele tem tudo a ver com a sua saúde cerebral. Quando a gente fala da ação dele no cérebro, ele vai influenciar diretamente na qualidade e no tempo de vida dos seus neurônios. Então ele favorece com que eles consigam fazer ligações entre os neurônios, fazer as sinapses, mas ele também vai proteger contra a inflamação e também te ajudar na produção da acetilcolina, que é um dos neurotransmissores mais importantes na memória. E é aí que entra a questão do Alzheimer. Quando a gente tem uma produção muito reduzida de acetilcolina, você já tem um ponto de risco para você desenvolver alguma questão de memória. Então, aí um brain fog, um esquecimento, então sua memória que fica mais fraca no geral. E aí você junta esse lado de ter menos acetilcolina sendo produzida, junto com o lado de que seus neurônios, eles não conseguem fazer as sinapses de uma forma muito fluida. Então acaba que, como você não está tendo uma inflamação sendo tão bem controlada, esses neurônios acabam tendo uma inflamação entre as ligações deles, e aí você junta dois pontos, você não consegue fazer eles se relacionarem e também você não tem neurotransmissor suficiente para essa relação. E aí, para fechar com o terceiro ponto, uma das coisas que é essencial também para a produção de energia mental é a glicose. Então a gente precisa dessa moeda para fazer o seu cérebro conseguir trabalhar perfeitamente, fazer essas sinapses acontecerem e seguir a vida. E aí, quando a gente fala na menopausa, o metabolismo da glicose ele acaba sendo prejudicado. Então, por isso que também tem uma dificuldade muito maior de você emagrecer nesse período. Porque essa produção de energia, esse estoque de energia e etc., tá muito mais bagunçado. E aí você acaba que não tem tanta glicose livre assim no seu cérebro. Então, aí você tem 3 fatores acontecendo. Não tem acetilcolina, não tem sinapse sendo muito bem feita e não tem energia para com que isso aconteça. Então você não está favorecendo nenhum dos pontos. E aí por isso que você acaba tendo uma predisposição para o desenvolvimento do Alzheimer. Ai, Gabi, mas vai acontecer? Não, não é assim também. Ele tem um fundo genético, então é muito importante esse lado, mas também os seus hábitos de vida. Então a gente precisa cuidar desse cérebro para que ele não chegue nesse ponto. Então como que você vai fazer isso na prática? Existem algumas coisas que protegem o seu cérebro. Então o primeiro é a prática de atividade física. Isso porque quando você faz exercício físico de uma forma regular, você aumenta a sua produção cerebral de BDNF. Esse BDNF é o fator de crescimento neuronal. Então ele faz com que você consiga produzir mais neurônios. Assim você consegue ter neurônios novos, mais tempo ali no seu cérebro, que é excelente. Segundo ponto é você dormir, né? Então vou sempre falar sobre dormir porque é essencial. Você precisa de um sono de qualidade, porque quando você tá nas fases do sono, que tem a fase REM, não REM, etc., é um desses momentos onde você consolida a sua memória. Então você precisa consolidar para o seu cérebro entender que você é capaz de fazer várias gavetas ali. E além do fato que você limpa o seu cérebro, né? Então, quando ele descansa, ele consegue limpar as coisas que não são úteis de você manter ali. E o terceiro ponto é trazer nutrientes anti-inflamatórios que vão auxiliar nesse controle da inflamação neuronal. Primeiro, o ômega 3, então a gente encontra, claro, nos peixes, principalmente os peixes de águas frias e os gordurosos, mas você também pode fazer a suplementação. E aí, quando a gente fala da suplementação, nesse caso aqui, é muito válido você pegar um ômega 3 que tem uma maior quantidade de DHA na fórmula. Porque quando a gente tem o DHA, ele tem mais ação neuronal, então é ótimo para você. E também você pode combinar com a fosfoacetilcolina. Lembra que a acetilcolina ela diminui? Então você consegue já trazer mais aporte aqui nessa suplementação. E aí, além desses, os polifenóis, que são as cores nos seus alimentos, que são os alimentos anti-inflamatórios, e as fibras, porque a gente tem um eixo intestino-cérebro. Então, se o seu intestino ele tá sendo agredido, consecutivamente o seu cérebro vai ser também. Então, você precisa que seu intestino também esteja em pleno funcionamento para que o seu cérebro consiga se defender. E já que falamos de intestino, no próximo episódio a gente vai falar somente dele e como que ele muda e como ajudar ele durante a peri e durante a menopausa. Então nos vemos no próximo episódio. Beijo!